Salve galera, sejam bem-vindos aí ao Muito Mais que 12 Minutos e hoje, primeira edição do ano de 2024, eu vou conversar com Gisele, professora do município e técnica do time feminino da Universidade Federal de Sergipe. Gisele, muito obrigado. Obrigada você pelo convite, pela confiança, né? Sempre uma confiança, trazer alguém para dentro de um projeto, espero contribuir e trazer boas histórias. Maravilha. Então, assim, para a gente começar, que é uma pergunta que faz parte aqui do núcleo desse programa, queria saber um pouco aí sobre sua relação com o basquete. Então, minha relação com o basquete começou aos 12 anos, no interior da Bahia. O município começou um projeto, tinha um professor que já tinha treinado equipes de fora e tinha inclusive feito uma equipe no município que teve um destaque no Campeonato Baiano, que na época era muita coisa, né? Porque você estava concorrendo com as equipes de Salvador e é um município que devia ter 30 mil habitantes, agora deve ter em média 45. E ele foi nas escolas convidando os alunos para aprender o basquete, iniciação mesmo, o básico, porque a intenção era formar equipes para os intercolegiais. E eu não tinha muito contato com esportes de maneira geral, que tinha chegado recentemente na cidade de Salvador. Em Salvador eu não tinha, era Fundamental 1, então eu tinha mais prática de capoeira, enfim. E eu vi uma coisa interessante de iniciar e comecei a ir para as aulas. Gostei muito, me desenvolvi, entrei para a equipe, depois entrei para a equipe do município, a gente foi competir em Salvador, no Campeonato Baiano, enfim, e desde então não parei, graças a Deus. Aí depois desse processo você entra na graduação? Eu saí do ensino médio em 2008, aí já saí do ensino médio já direto para a universidade. E quando eu entrei na UFES, na verdade, não tinha time de basquete feminino, tinha um masculino. Eu não sei bem, acredito que, não sei se mais algum dos meninos mais antigos já vieram, mas acredito que foi em 2008 que se retomou o time junto com o Marcos Bezerra. E só que era só masculino, não tinha feminino. E começou um movimento para ter esse time feminino. Como não tinha o masculino, eu fui jogar vôlei. Eu tinha o feminino, perdão. Eu fui jogar vôlei. E aí eu comecei a treinar vôlei, só que o vôlei e o basquete sempre treinaram juntos, né? O ginásio da UFES é bastante grande, tem as quadras dos esportes coletivos que ocupam menos espaço, o basquete, o badminton e o vôlei, eles coincidem os treinos. E o vôlei treinava do lado do basquete e Marcos chegou do lado de uma amiga que treinava vôlei, né? Ela que me levou pro vôlei e perguntou se ela não queria jogar basquete. Pelo tamanho e tal, você não tem interesse em jogar basquete? Ela disse que não, mas eu disse, eu jogo. Já me intrometi ali na conversa, né? Ele, ótimo, então vem aqui, vamos treinar. E começou esse projeto, né? O Rafael, inicialmente, que conduzia os nossos treinos, Marcos era o nosso treinador, mas Rafael tinha essa condução, inicialmente. E aí, a partir disso, nós decolamos. Eu fiquei de 2011 a 2018. 2019, porque veio a pandemia, né? Mas em 2018 a gente teve uma mudança de ciclo brusca, porque a maioria das meninas se formaram. Então, é uma renovação que acontece em universidades, né? Principalmente as federais. Sim. As pessoas estão lá, passam muito tempo, mas se formam, né? Tem que buscar a vida. E chegaram novas meninas, mas a gente não conseguiu manter o projeto. E a partir disso que começou a iniciação no feminino, porque não sobrou praticamente ninguém, né, das meninas que jogavam e o time teve que recomeçar do zero. Eu, no início, treinava e jogava no time, mas chega um momento que não dá mais, que você acumula funções e fica inviável. Então eu aposentei a basqueteira do time da UFES e decidi só ficar na condução. Essa coisa de treinar e jogar é uma experiência que a gente viu lá no time com o nosso ex-treinador e não é uma boa, não. Não. É triste, você divide funções, aí você está na quadra, tem que orientar, e o jogo às vezes tem a pressão, né, o estresse do jogo, sim. Você absorve esse estresse aí, vai para o banco estressado, passa para o time, não é legal. E a visão de quem está jogando e a visão de quem está de fora é um pouquinho diferente. Com certeza, com certeza. E não dá para você estar só no banco, né? Porque tem uma peça ali e eu permaneci como uma das mais experientes, né? Porque estava no time há mais tempo.
as meninas muito novas, muitas começando a jogar basquete, então elas precisavam de uma orientação e muitas vezes eu não conseguia dar justamente por isso, né? Porque eu estava ali no estresse do jogo, eu queria também jogar bem, né? Como atleta, como normal, né? Que você queira bom desempenho, fazer as coisas ou até, enfim, dar o seu melhor pelo time, como você sempre fez, só que agora você tem outra função também de orientar. Então, as coisas foram se acumulando e não dava certo. Então, a partir de 2021, eu comecei só a realmente treinar o time e não jogar. Antes da gente falar dessa transição, né, para você me dizer se foi fácil, se foi difícil deixar de jogar para treinar, eu queria saber se as competições que vocês participaram aí nesse período que você foi jogadora lá na universidade. Nós participamos de muitas. Inclusive, o time da minha formação foi o primeiro time medalhista do JUBS, né? A gente foi vice-campeão do JUBS da terceira divisão. Existia inicialmente, os JUBS eram todas as universidades juntas, e a gente sabe que as universidades particulares, elas têm um poderio maior de formação de equipes. E as equipes do Nordeste são umas das mais fortes, né? As equipes de Pernambuco sempre estavam aí, na primeira divisão brigando, né, a partir do divisionamento por qualidade, né, vamos assim dizer. E nós começamos a jogar na terceira divisão. Nosso time até então, há relatos de que houve um time feminino anterior, só que não sabemos, na verdade, são escassas as fontes, né, para a gente comprovar se realmente teve esse time ou se teve esse movimento. Teve um movimento para a retomada do time, de fato, mas se teve times anteriores a isso, nós não é do nosso conhecimento. E aí a gente começou o JUBS na terceira divisão em 2011, Jogos Universitários. Antes nós jogamos a nossa primeira competição aqui foi a Copa Nordeste, que era organizada inclusive por Marcos, né? Marcos Bezerra. E foi nosso primeiro contato competitivo. O nosso time, apesar de ser uma equipe que tinha meninas que vinham da escola, mas tinham muitas deficiências, né? Porque a base não tinha sido propriamente uma base competitiva, né? Como a gente tem em algumas escolas particulares que realmente têm uma iniciação esportiva, né, bem precoce. Então, nós fomos nos moldando, né? A gente tinha um time bom, que algumas meninas jogavam, outras começaram do zero. E nosso primeiro JUBS, nós tivemos quatro jogos, perdemos todos, mas foi ótimo, porque a gente estava vendo, né, como era competir fora do estado, porque na Copa Nordeste, se eu não me engano, tiveram 3 times, 3 ou 4, e desses 3, um era um time das meninas que já jogavam, inclusive no Bugio, um mesclado das meninas que já tinham jogado antes no Bugio, etc. Um era um time de escola, um time escolar, e o nosso, eu não lembro se tinha um quarto time. E, enfim, era um nível totalmente diferente, né, que a gente encontrou no JUBS. Mesmo sendo terceira divisão, mas tinha ainda uns times que eram muito bons. Mas a experiência foi ótima. Em 2012, a gente começou a participar de uma competição muito importante, que se mantém até hoje, que é os Jogos entre Universidades Federais do Nordeste, que é uma competição mais nivelada, porque a realidade das federais é totalmente diferente. Você encontra times incríveis, muito bons, né, que tem federais que realmente investem no esporte muito e constroem equipes extremamente competitivas, mas também equipes que estão começando. Então, em 2012 a gente começou no JUFES, foi em Pernambuco primeiro, fomos novamente para o JUBS, a gente já estava um pouco mais ambientado, o time estava mais estruturado, conquistamos nossa primeira vitória, e em 2013 nós conseguimos chegar na final do JUBS, que até então nem o masculino tinha chegado, né? O feminino foi a primeira equipe de Sergipe que de fato chegou numa final de JUBS. A gente fez uma final muito dura contra a Universidade da Paraíba. Eu acredito até que foi tão incrível para a gente ter chegado que a gente nem entendeu que estava na final, né? O peso da final foi grande. Talvez com uma maturidade maior nós tivéssemos tentado ir além. Em 2014 o JUBS foi aqui. Foi o primeiro ano que a UNIT montou time para participar. Estava vindo com uma leva de meninas que tinham saído da escola, então elas conseguiram se organizar e a gente jogou a seletiva e perdemos. A gente estava no período de transição do time, de troca de técnico, né? Nós já tivemos vários técnicos, né? E
Enfim, foi uma boa seletiva e foi ótimo, né? Ter um time aqui de Sergipe jogando. Enfim, em 2015 nós voltamos para os Jubes e conquistamos a medalha de bronze. Em 2015, com certeza, era o nosso time mais compacto. O Thiago Cerqueira, que é o técnico do CTC, era o nosso técnico nessa época. Acho que ele foi o técnico mais longínquo que a gente teve, né, na UFES. Ele nos treinou durante muito tempo. Ele tinha um treino muito intenso, muito diferente do que nós tínhamos até então, né? Então ele pegava pesadíssimo e o time se desenvolveu absurdamente. Tanto que a gente chegou... Nós fomos para os Jubes naquele ano para ser campeãs. A gente tinha uma cabeça de que nós seríamos campeões e, de fato, o time tinha plena capacidade, mas é jogo, né? A gente começou a semifinal vencendo e acabamos no segundo tempo do jogo deixando a equipe virar. Foi contra a Universidade Federal da Bahia, inclusive, que foi campeã. Então a gente acabou perdendo para o campeão, mas eu acho que para mim foi a derrota mais doída, porque, de fato, o time era para ser campeão. E a partir de 2015, 2016, aí a gente começou uma reformulação, perdemos muitas peças, aí em 2016 a gente já foi meio capengado, jogando segunda divisão, que já era um nível muito alto. A gente não conseguiu se manter também, fomos com um time desfalcado, nós tivemos muitos problemas de lesões no time, lesões de LCA principalmente. 3 atletas tiveram lesões sérias de LCA, algumas peças muito importantes se formaram ou estavam em processo de formação, e você sabe, quando chega o período do TCC, a gente tem que escolher, ou joga ou escreve, não tem jeito. O difícil de ter times universitários é isso, porque principalmente na UFES, né, a universidade tem um tripé de pesquisa e extensão, ensino, pesquisa e extensão. A maioria das minhas meninas hoje são bolsistas científicas, né? Tem bolsa científica, então tem que participar de reunião com um grupo de pesquisa, tem que estar em campo, tem que ir para as aulas, aí tem que conciliar, algumas estudam à noite, é complicado. Sim. Então a gente teve esse período em 2016, 2017 também já foi mais ou menos, e 2018 a gente realmente viu que não valia mais a pena ir de qualquer jeito, né? Porque nós tivemos equipes que foram brigar e a partir desse momento as renovações fizeram com que a nossa equipe caísse muito de rendimento, mas a gente continuou jogando. JUFES, que é a dos Federais do Nordeste, também chegamos na final nesse período, tivemos medalha de prata, a gente tem medalha de prata, medalha de bronze, campeonato sergipano mais recentemente, então a gente tem uma história muito extensa, com muitas medalhas, mas o mais importante de tudo, né, essa força que a gente deu para o basquete feminino, né? Que a partir daí que começaram a surgir novas experiências, e a UFES também virar um exemplo, porque até então não tinha time universitário feminino, as meninas saíam da escola e agora, adeus basquete, né? Uhum. Então abriu essa oportunidade, e até mesmo o time da UNIT, né? Você ter outro time universitário. A gente tem muitas universidades privadas, mas só a UNIT tem time, então a gente torce para que no futuro outras equipes também surjam, né? Porque meninas tem para isso. A gente tem o próprio Thiago, né? Tem uma base sólida aí no CTC, com as meninas principalmente do IDFG, mas também do Salesiano, sim, CCPA. Então, também estou vendo sempre o Instagram do Cotinguiba. Sim, o Cotinguiba, que começou um projeto, né? Tem uns 2 anos, 3, eu acho, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, que também é um projeto voltado a mais um master, né? Uma espécie de master, as meninas são mais velhas, e também uma retomada dessas meninas que pararam de jogar há muito tempo, que tem outra rotina, tem outra dinâmica de vida, trabalha, tem filhos, estudam, enfim. Então elas precisam de uma dinâmica diferente, de treinar mais tarde, de
ter um horário mais acessível para treino, Claro. não conseguem treinar na UFES, por exemplo, mesmo Distante, que né? distante. Um pouco distante, a depender de onde você É, com certeza. Então, você vê que o basquete foi se fortalecendo, né? Sim. A gente tem um fortalecimento do basquete feminino hoje. Graças a Deus, poderíamos estar melhor. Eu vejo o basquete sergipano feminino muito forte. Acho que a gente tem potencial para ir disputar com as cabeças e fazer boas competições, né? Mas é um processo lento, né? Claro. A gente não pode querer colher os frutos, plantar árvore e agora querer colher os frutos, mas eu acredito que num futuro próximo nós vamos ter um basquete mais forte. Então, galera, fica aí que no próximo bloco a gente vai falar sobre essa transição aí da jogadora que se tornou técnica. Fica aí. Então, Gisele, eu gostaria de saber assim, como é que foi essa transição? Você deixa de ser jogadora para se tornar técnica, coach? Como é que isso começou? Já começou lá na UFES? Como é que foi esse processo aí? Então, em 2014, minha primeira formação na UFES foi na licenciatura. Eu comecei a licenciatura em 2009. E aí, quando eu formei na licenciatura, eu achei que faltava ainda algumas coisas na formação que eu não tive. O currículo ele vai mudando, enfim, várias coisas vão acontecendo. Você acaba perdendo alguns, né? Porque quando atualiza o currículo, você está no meio do curso, você não volta. E eu achei que faltava algo na minha formação e eu decidi continuar agora no bacharelado. E no bacharel, a gente tem mais contato com esportes coletivos e eu precisava fazer um estágio, enchi um estágio. E eu vi a necessidade de ter uma iniciação no basquete, que começou, na verdade, com o Doci. Eu não sei se você conhece o Valdoci. Doci foi um dos nossos técnicos, né? Como eu disse, nós tivemos vários técnicos, né? Rafael, Tiaguinho, durante um curto período de tempo, Doci, Lino. E o nosso último técnico foi Thiago, né, antes de mim. E Marcos, né? Marcos, mais dividindo ali função com masculino e feminino, foi o primeiro. E aí eu senti a necessidade de ter uma iniciação. Eu sempre via muita gente que queria aprender, só que não tinha espaço, nem no... O feminino sempre foi mais aberto a ter iniciantes. Tanto que nossa primeira formação tinham duas ou três meninas que nunca tinham tido contato com basquete. Foram ter contato com basquete na universidade. E eu decidi fazer esse estágio, começar uma iniciação do basquete. Eu comecei a iniciação em 2016, ensinando a galera, né? Tem um grupo muito bom, muita gente bacana. E esse processo de iniciação foi me levando a ter um contato maior de direcionamento, ideias e também a própria vivência do basquete, né? Apesar de que eu acredito que quando você é atleta, você foca bastante no que você tem que fazer, né? Não percebe as nuances, mas acaba aprendendo uma coisa ou outra. Como eu disse, a partir de 2016 nós tivemos uma mudança no time feminino, né? A gente começou a perder muitas atletas e as que estavam chegando não foi o suficiente para manter a nossa base. Então, eu tive que começar a ensinar também as meninas. E quando o time acabou, que a cartada final foi em 2018 mesmo, que praticamente todo mundo saiu da UFES, todas as meninas que jogavam, e aí eu tive que começar do zero. Tinham algumas meninas, eu continuei treinando com os meninos, né? Eu gostava muito de treinar, não queria parar, então eu ia para o treino, o horário da quadra estava disponível, eu treinava junto com os meninos e começaram a aparecer algumas meninas querendo aprender. E em 2019 eu comecei a ensinar, comecei com uma só. Era uma amiga, ela queria aprender, perguntou, me ensina a jogar basquete, eu disse, vem, vamos lá. E comecei a ensinar aí uma foi aparecendo outra, e a gente começou a retomar o time, mas esse time era totalmente verde. De fato, só tinha eu que jogava e algumas meninas das antigas que iam de vez em quando. Só que aí nós íamos começar a competir em 2020, veio a pandemia. E foi um período muito difícil, né? A gente praticamente parou de tudo, né? Parou de jogar, enfim, na borda da pandemia a gente estava indo para Maceió, para uma competição que a gente já disputa desde 2019,
2015, eu acho, a Copa da Mulher, que é organizada por Shampoo, que é um expoente do basquete lá de Maceió. E ele sempre convidou a UFES e nós estávamos indo mesmo, quando a universidade baixou a portaria para dizer que não saía mais nada do estado, nenhum ônibus do estado para lugar nenhum. Era quinta-noite e a gente ia viajar sexta. Então foi bem complexo. E aí a gente teve aquela parada brusca e passou a fase mais grossa da pandemia. Todo mundo meio que se descuidou, né? E quando a universidade retornou e nós pudemos retornar com os treinos, eu decidi continuar jogando com as meninas, né? E aí eu pedi a Thiago Cerqueira, ele não era mais nosso técnico, mas eu pedi a ele que as meninas frequentassem o treino do CTC, para que eu pudesse também treinar com elas e elas fossem melhorando, e que ele assumisse o nosso time em algumas competições que eu não poderia. Eu treinaria o time, conduziria o treino na UFES, e ele conduziria na quadra, para eu poder jogar, né? Porque eu realmente queria continuar jogando. Tanto que em 2021 a gente jogou o Campeonato Sergipano. No Campeonato Sergipano a gente tinha outras meninas que jogavam. E aí foi mais tranquilo, inclusive nós chegamos na final, né? Perdemos a final para a equipe da UNIT. Eu não lembro se elas jogavam como UNIT, mas foi a base da UNIT, mas foram jogos muito bons. E em 2022 ficou esse impasse, né? Na verdade, o que me fez assumir o time e deixar de jogar foi Marcos Bezerra, que ele era meu orientador. Eu terminei o bacharel e entrei no mestrado. Ele era meu orientador, Marcos já foi meu orientador no TCC, orientador no mestrado, meu professor, é um amigo, uma pessoa incrível. E ele começou a me perguntar assim: Gi, você vai ficar treinando e jogando? Você acha que isso vai dar certo? Ele sempre conversou muito comigo a respeito disso. E chegou um momento, depois da final do Sergipano em 2021, que eu vi que realmente não dava para treinar e jogar, não valia a pena. Eu precisava, de fato, escolher. Ou eu achava outro técnico para o time, que não era tão fácil também, né? Porque isso também, né? Era complicado. Chico foi até dar alguns treinos para a gente lá na UFES. Começou um processo aí para assumir a equipe, só que tem a questão do deslocamento, ele tem um trabalho dele no módulo, enfim. E acabou que ele não conseguiu conciliar e eu me vi assim, né? Convocada. Eu disse, não tem jeito. É melhor eu assumir para que o time não acabe do que tentar procurar alguém que não teria, né? Provavelmente teria. A questão é que a UFES é um trabalho praticamente voluntário, né? A gente não recebe mensalmente para treinar o time, nem eu, nem o William, nem nenhum técnico. Sim. Então, você trabalha de graça, né? E você tem gastos. Eu fui morar no Rosa quando eu comecei o mestrado, justamente para ter essa proximidade da UFES, o que facilitou também a minha ida aos treinos, né? Porque hoje eu vou para o treino de bicicleta, a pé, e volto para casa 10 horas, estou em casa, mas antigamente eu chegava em casa 11 horas, e é a realidade, né? Então você não tem um transporte pessoal, que eu não tinha, né? Utilizava transporte público. Então foi bastante complicado e foi essas questões que me fizeram, de fato, dizer, não, agora eu vou assumir o time e vou melhorar essa parte técnica, né? Já que, na verdade, eu não utilizo muito a minha formação do bacharel na questão esportiva. Eu utilizo bastante na escola, né? Mesclando com minha formação na licenciatura, mas eu não tinha um contato profissional com o bacharel e o basquete me permite isso, né? Manter o meu contato com minha profissão, com minha segunda profissão, que é a mesma, mas são braços totalmente diferentes. E nessa pegada começaram a surgir também os meninos, né? A demanda do masculino. O masculino, o time da UFES masculino tem características totalmente diferentes da feminino, né? Do time feminino. Eles já chegam na UFES formados. A gente tem muito mais homens praticando basquete. Talvez, eu não sei se nem muito mais praticando basquete, mas pelo menos muito mais que já saem formados da escola. Assim, com a formação. Com a formação, melhor, com a base melhor do que o feminino. Então, até porque, se a gente for olhar nos Jogos da Primavera, os Jogos da TV Sergipe, olha quantas equipes masculinas tem, quantas equipes femininas tem. Perfeito. E a gente tem as equipes femininas, por exemplo, o Thiago treina o IDFG, o CCPA e o Salesiano. Então,
ele sozinho tem que tentar formar equipes com umas 3 escolas e ele tem uma paixão pelo basquete feminino muito grande, né? Mas Thiago ele do sabe. CTC, né? Thiago do CTC, São Thiago vários CT. Thiaguinhos aí. Thiago do CTC. Pavão, Thiagão do PF. Então ele tem essa paixão pelo feminino e ele luta muito para manter o feminino. Então o masculino chega com uma base melhor, o feminino não. Como eu disse, as meninas chegam praticamente verdes. Ou que tiveram uma base de basquete quase nenhuma, né? Jogavam, mas de qualquer forma. E aí eu decidi retomar esse processo de iniciação, que eu já tinha com as meninas, né? Porque o feminino eu não tenho escolha. O feminino eu tenho que começar com a iniciação mesmo, porque sim, as meninas chegam verdes. E eu decidi abrir para o masculino também, para justamente absorver esses meninos que não chegavam com base. O objetivo não é fazer com que eles entrem no time masculino. Óbvio que o meu desejo é que aos poucos eles façam essa transição e vão treinar com o Will, que já aguentem o tranco do treino, que é pesadíssimo, né? Diga-se de passagem. Mas o meu maior desejo é que eles, de fato, tenham o basquete como prática, né? Que eles comprem uma bola e vão jogar na 13, não tem mais a quadra da Orla, mas vão lá para a quadra do bairro Industrial, que eles pratiquem basquete mesmo como lazer, como diversão, que eles assistam jogos. Eu acho que esse é o maior legado. Eu não estou formando atletas para ir para o time masculino. Se eles forem, eu ir para o CTC, para o TF, para o Pavão, Cotinguiga, enfim, não é o objetivo principal. Se eles forem, excelente. Mas meu principal objetivo é que eles aprendam basquete, que eles gostem dessa prática, que eles consumam basquete. E principalmente basquete brasileiro, né? Porque a gente tem aí uma americanização do basquete, tem muita gente jogando basquete da NBA, e eu sempre falo, gente, vamos assistir NBB, vamos assistir LBF, vamos consumir nosso basquete, vamos olhar para os nossos. Mas eu acho que talvez, assim, principalmente para o masculino, é difícil você não se apaixonar pela NBA, né? Ontem mesmo eu estava comentando no treino que NBA é espetáculo e é ótimo, é basquete, mas é espetáculo. Exato. Um atleta estava me perguntando, professor, eu tinha visto um lance da NBA e eu achei que era, não, calma, a NBA tem suas regras, a FIBA tem suas regras. Exato. Consuma o basquete da NBB, que tem as regras da FIBA também, porque aí você não se confunde, porque quando a gente joga com as regras da FIBA, a gente não joga com as regras da NBA. Então, para não criar confusão na sua cabeça, a gente tem muita atualização de regra, mas essa específica que você está perguntando é só da NBA. A gente até brinca que às vezes a NBA ela entorta o guri que está começando, né? Que ele já quer arremessar do meio da quadra, quer enterrar de qualquer jeito, né? Sim, e é um problema que eu estou tendo até com o meu time feminino, né? Que eu tenho várias arremessadoras de 3, ontem mesmo eu tive que dar um puxão de orelha nas meninas, gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho também que eu já falei aqui com várias pessoas que aqui vieram, que tem a ver também com a geração, né? Sim. A meninada, eu acho que talvez a gente tenha sido um pouco assim também, né? Às vezes tem uma dificuldade em ouvir, né? Com certeza. Eu vejo lá os alunos, que não tem nada a ver, que eu dou aula, às vezes uma dificuldade de ouvir. Eu digo, não, meu filho, não é bem assim. Mas me tira uma dúvida aí sobre o projeto, assim, especificamente. Você já competiram com essas meninas? Já foi para alguma competição? Nós já competimos. Ano passado nós participamos da Liga. Participamos do jogo da Liga. Da Liga no primeiro semestre. As meninas foram para o Gilbis Praia, que foi no Maranhão. E no fim do ano a gente foi para o Ceará, para Fortaleza, jogar os JUFs, né, os Jogos entre Universidades Federais do Nordeste. Ano retrasado eu tinha uma formação diferente, mas a gente jogou Sergipano, jogou o Campeonato Sergipano, jogou Copa da Mulher, não, jogamos a Copa da Mulher em março, foi nossa primeira competição em Alagoas, Maceió, foi nossa primeira competição. Eu já consigo fazer com que elas introduzam. Na verdade, esses primeiros campeonatos eu sempre disse a elas, o objetivo aqui é a gente pegar corpo, nós não vamos ganhar. As pessoas que nós enfrentamos são meninas que já estão jogando há vários anos, que saíram da escola prontas. Nossa realidade é diferente. Esse ano não, esse ano já tem um time encorpado. As meninas já conseguem, de fato, serem competitivas e é importante que eu tenha essa ideia, né, essa visão, porque eu, de fato, tenho um time verde.
Esse que é o difícil, né? As pessoas não conseguem enxergar que existe um processo, né? Sim. Então é muito fácil você pegar um time pronto, com a galera que já tem uma base e montar. E montar. Vamos jogar aqui o campeonato, você pegar um time verde para colocar certas coisas na cabeça. No caso da gente que é mais velho, eu sempre falo isso, a gente que jogou baba o resto da vida inteira, para entrar na cabeça o sistema de jogo, para mim é muito difícil. Muito difícil. E de fato, é muito difícil ensinar adulto, que ainda tem isso. Rapaz, é punk. Isso é ciência, né? A gente está no processo de desenvolvimento, quando você é criança, você aprende mais rápido, isso é estudos científicos. Não é fácil você pegar um adulto, mesmo que seja um adulto jovem, né, de 18 anos, que está saindo da adolescência, entrando na fase adulta, mas é complicadíssimo. Eles chegam, tem gente que não sabe nem correr, parece um absurdo. Não, mas isso faz muito parte da nossa formação, né? Tem gente que não sabe correr. E aí a importância da educação física na escola. Sim. E as pessoas ficam tão focadas nessa coisa, mas tem questão que vai cair no Enem de educação física e não sabe, não percebe talvez que a gente precisa de aprender a certos aspectos motores do nosso corpo. Com certeza. E você vê, de fato, se for na UFES, se você assistir um treino nosso, você percebe nitidamente o quanto uma base faz falta. Não é uma base do basquete, é uma base motora. Base motora, exatamente. Geral, as pessoas não têm ritmo, não têm equilíbrio, não tem reflexo, não conseguem mudar de direção. E, não é vergonha nenhuma falar isso, porque não é culpa deles, né? Sim. É todo um processo. E que bom que eles, mesmo com todas essas dificuldades, eles ainda estão lá, treinando toda terça e quinta, mesmo tendo vários trabalhos, mesmo tendo aula às 7 da manhã no dia seguinte, mesmo tendo que ter reunião de grupo de pesquisa, né, ter que fazer pesquisa, cobranças das mais variadas, eles estão lá. Eu acho que isso é o mais importante. Mas, de fato, é muito complexo. Muito complexo. E eu deixo claro sempre para as meninas, porque eu acho que aqui em Sergipe a gente tem muito uma cultura de resultados imediatos. Parece que quando você perde, é feio. Eu já tive que ouvir umas barbaridades aí com o time da UFES, porque perdemos por placares. E eu digo às meninas, a minha geração do time da UFES era uma geração excelente, com meninas que jogavam, e mesmo assim a gente foi para 2 jubes levar palacada. Sim. E levamos, e faz parte. E depois a gente conseguiu se integrar, foi um processo de 3 anos até a gente conquistar nossa primeira medalha. E depois um processo de mais 5 anos, né? De 4 anos, 5, para chegar com um time que era capaz de ser campeão, que a gente tinha consciência disso. É um processo lento, só que às vezes eu não tenho nem tempo, ou as meninas têm tempo, porque elas têm um ciclo ali de 4, 5 anos. Quanto tempo é necessário para formar um time, de fato, né? Então, quando a menina está começando, aí se forma e vai embora. Esquece também quer dizer, ou não conhece ou desconhece toda essa dificuldade, ou essas dificuldades que você falou aí. Sim. Né, de estudar para você manter. Todo mundo trabalha, tem todo sua mundo vida. trabalha, tem sua vida. É amador, ninguém vive disso. Ninguém vive disso. Nem você que está sendo técnica, ela está. Nem eu, viu? Entende de uma certa forma. E é um processo difícil para mim também, né? Porque eu tenho o meu trabalho, eu dou aula para o Fundamental Menor, né? Fundamental 1. Sim. É extremamente desgastante, eu dou aula o dia todo e ainda tenho que ir para a UFES. Às vezes eu me estresso com as meninas porque elas estão errando, estão desatentas, mas são deficiências naturais que elas vão ter e não tem jeito, eu tenho que puxar a orelha porque eu preciso ter um time competitivo e eu ainda tenho, graças a Deus, muita sorte de trabalhar numa universidade que não há cobrança por resultados. A gente tem uma coordenação de esporte hoje que é comandada pelo professor Randy Anthony, que ele entende os processos e ele nos apoia. E a gente vai para a competição e perde, ele diz, é assim mesmo, não se preocupem, é o processo, e ele leva isso para a reitoria fica satisfeita, porque, querendo ou não, a gente está levando o nome da universidade para onde nós vamos. Não é simples assim, a gente vai para qualquer lugar, não. A universidade nos dá transporte, a gente tem o emblema da universidade no peito, tem a bandeira do estado que a gente carrega nas costas atrás, tem o nome da cidade de São Cristóvão, né, que é o fica em São Cristóvão. Sim, existem muitas nuances, não é simples você dar a cara a tapa. E eu sempre digo às meninas, vocês são extremamente corajosas, porque vocês compram a minha maluquice de botar vocês para jogar
entendendo que isso é um processo que vocês vão perder e amanhã vocês vão estar aqui de novo treinando. Porque para a gente não importa o resultado. Vocês estão vendo que dia a dia vocês estão melhorando e isso é o fundamental. Mas não é fácil, porque eu já fui atleta e eu sei que não é legal perder. Você vai, caramba, só perco, meu Deus, que horror. Mas é o processo. É verdade. É o processo. E talvez quem vai colher os frutos disso seja a próxima geração. A próxima geração, com certeza. Entende? Porque as pessoas não entendem, mas essa geração é melhor, mas teve uma geração que veio antes. Que veio antes. Né? Porque fomenta, porque encoraja, porque diz, já existe um time. Uma coisa é você começar do zero, outra coisa é começar já com a estrada pavimentada. Né? Então, por isso que eu digo, e é o que eu falei das dificuldades das universidades públicas. A gente depende que as pessoas estudem na universidade. A gente não pode simplesmente dar um boleto e se matricule. Não funciona assim. Infelizmente, acontece isso, né? Que as pessoas... E eu, não critico, cada um tem seu projeto, mas eu acho que um projeto... Não é mais fácil ter um projeto longível, né? Você começar, mesmo que seja nas dificuldades, e entender que os resultados, eles não são... a cara do projeto, né? O que o projeto representa. O desenvolvimento acontece. E aí a gente vai enfrentar times que, nos JUBs, a gente enfrenta times com pessoas da seleção brasileira. Eu já fui num JUBs, não enfrentei, mas no time de Pernambuco tinha Nádia, Adrianinha, tinha mais duas, Tatiana e, meu Deus, Adrianinha, Nádia, Tatiana, e tinha mais uma. 4 da seleção brasileira. 4. Imagine. Aí você vai para o time de São Paulo. Eu esqueci o nome dela, meu Deus. Mas tinha uma da seleção brasileira no passado. Inclusive a equipe da Unity jogou contra, né? Tinha uma da seleção brasileira. Então é uma realidade assim... Diferente, né? Diferente. E eu tenho que encorajar as meninas a dizer, gente, eu sei que elas vivem disso e eu também tenho que ter a preocupação de dizer, elas vivem disso. Se vocês forem perder a cabeça fazendo algo com muita força, você lesionar uma pessoa dessa, é a vida dela, é a carreira dela. Claro, tem que ter. A gente tem que ter uma responsabilidade também, não é simplesmente bota para jogar, aí você se machuca ou machuca. Ou a minha própria atleta se machuca. Sim. Uma lesão de LCA hoje é 10 mil uma cirurgia. 10 mil por baixo e ainda um ano se recuperando fazendo fisioterapia. Imagine, para uma menina de baixa renda. Existe uma responsabilidade imensa nisso, né? Que a gente tem que pensar e tem que trabalhar na nossa cabeça também, né? Como responsável pela equipe. Enfim, são muitas coisas. Mas isso é massa, é por isso que a gente está aqui para contar essas histórias e Sim. mostrar um pouco aí do trampo da galera, para além das competições, digamos assim, mais intensas. Né? Sim, com certeza. Voltamos já já, galera. Então, Gisele, eu queria que você falasse um pouco mais aí sobre o projeto, levando em consideração que é um projeto na universidade, que tem como pilar o ensino, pesquisa, extensão. Me fala aí sobre a relação do projeto com o seu mestrado, com suas pesquisas. Isso é muito importante, né? Além da gente oportunizar a prática do basquete, ter equipes que competem, né, a nível regional, a nível nacional, o time, os dois times, tanto feminino quanto masculino, também servem de amostra para a pós-graduação e a graduação. Diversas pesquisas, tanto TCC, né, que é da graduação, do bacharel ou monografia da licenciatura, e da pós-graduação, utilizam esses atletas como base, né? Inclusive, a minha própria pesquisa, tanto o TCC quanto o mestrado, eu utilizei atletas, tanto do feminino quanto do masculino. Óbvio que tem que se considerar que são atletas amadores, mas, antes do mais, é importante salientar que a gente pesquisa sobre basquete. A gente está buscando o desenvolvimento do basquete. E várias das coisas que nós já pesquisamos, nós buscamos introduzir depois nos nossos treinos. Muitas das coisas que eu li durante a minha pesquisa era sobre
um método de treinamento do lance livre, que é uma coisa muito importante dos jogos, né? 20% dos pontos de jogo são provenientes do lance livre, então eu estava buscando métodos de treinamento para melhorar a efetividade, que apesar do lance livre teoricamente ser muito um arremesso fácil, sem marcação, as médias de acerto são baixíssimas. Na própria NBA, tem até o Antetokounmpo, né, que ele é o... A gente fala de lance livre, NBA recente, o Shaquille O'Neal também, que tinha médias terríveis de lance livre. Então, apesar de ser um arremesso tão prático, simples, aparentemente, de se realizar, de se converter, as médias são baixas. Então, eu busquei testar 2 métodos de treinamento e esses métodos depois serem embutidos, né, baseados no meu resultado. Mas a gente testa melhores métodos de aquecimento, já foi testado lá, inclusive está gerando um artigo para ser publicado brevemente. Atualmente a gente tem uma pesquisa sobre uma validação de um método de entendimento sobre a agilidade dos atletas, o que é que eles precisam melhorar, um teste de agilidade, né, que será testado e que tem que ser testado e validado, porque ninguém nunca empregou. E a gente precisa, e temos sorte que os atletas também são solícitos a essas pesquisas e entendem a importância delas. Então, além dos resultados esportivos que as equipes nos geram, tanto a masculina com o William quanto a feminina comigo, a gente tem esse retorno para a sociedade através das pesquisas, que é fundamental. E qualquer pessoa, é importante a gente salientar aqui que qualquer pessoa pode coletar na UFES, não é fechado para os estudantes da UFES, nem os treinos são fechados também só para estudantes da UFES. Eu tenho meninas que treinam que não são da UFES, não tem vínculo. Algumas competições elas podem participar, a Liga, Sergipano, não tem problema. As competições universitárias que você tem que ter vínculo com a universidade, então tem esses empecilhos, mas as pessoas podem ir lá treinar e as pessoas podem pesquisar. A gente tem vários grupos de pesquisa sobre desenvolvimento esportivo que trabalham com basquete, com handebol, futsal, futebol, natação. A gente tem um campo muito amplo e é importante dizer que a universidade pública está aberta ao povo, né? Então, se alguém tem interesse de pesquisar sobre algum tema e quiser utilizar as equipes, nós estamos abertos, tanto eu quanto o William. A gente está aberto a permitir essas pesquisas porque nos ajudam, acima de tudo, né? São pesquisas que nos trazem retorno e os esportes, a gente vê um desenvolvimento de vários esportes em vários sentidos e o basquete é um dos que tem mais mudanças o tempo todo, né? O que tem uma exigência física absurda, é um jogo extremamente intenso, que precisa de uma concentração absurda em vários momentos, que você precisa se desdobrar, precisa resolver problemas, e essas pesquisas buscam justamente isso. Então é muito importante e é legal a gente estar falando sobre isso, né, sobre esse braço da pesquisa da universidade. Maravilha. Então é isso. Antes de finalizarmos, eu quero também agradecer aos meus auxiliares, né? O projeto só existe porque eu não trabalho sozinha. Eu não falei sobre eles no decorrer das perguntas, né? Porque, enfim, mas eu não trabalho só. Desde quando eu iniciei o projeto de basquete, eu sempre tive alunos de graduação comigo, me ajudando. Atualmente eu tenho 2 alunos, um da pós-graduação, Augusto, e Gabriel, da graduação. E o basquete, tanto a equipe feminina quanto a iniciação, servem como estágio para eles, né? Eles estão ali na prática, vendo as dificuldades, depois a gente senta, debate, busca as melhores estratégias. É um trabalho coletivo, né? Então é importante dizer também que eu não trabalho sozinha e nem conseguiria dar conta trabalhando, né? Tendo a minha vida, que é extremamente corrida, não daria conta de trabalhar sozinha, assim como eu também tenho a ajuda dos meninos do time masculino, né, que não competem mais, mas estão lá ajudando, treinando, dando conselhos. Inclusive para o time feminino, a gente tem uma troca, né? Legal. Nós fomos para uma competição em Fortaleza, o time feminino e masculino, e os meninos super auxiliaram as meninas, deram conselhos,
porque eles já têm uma bagagem melhor, uma experiência maior, né? As meninas não são mais iniciantes, porque já jogaram algumas coisas, mas ainda estão no processo de desenvolvimento e os meninos foram super solícitos. E o trabalho da UFES é coletivo, é um trabalho de todos, todo mundo está lá para se ajudar. A gente tem melhorado muito o esporte na UFES, como eu já citei, o professor Randy, que é o coordenador da COPRE, ele nos dá um apoio absurdo em tudo que nós precisamos, muito aquém do que a gente precisa, mas o que ele pode, né? Que é importante. Às vezes a gente tem uma mania de dizer que mas a universidade não ajuda em nada. De vez em quando a gente faz algumas rifas e as pessoas perguntam, mas a universidade não dá nada. Não, a universidade dá, mas existe um limite, é uma instituição federal, não se pode soltar dinheiro ao léu, porque existe uma prestação de contas. Exato. E existe um controle absurdo. Os atletas podem receber auxílios para viagens, mas esses atletas, a maioria tem que ser vulnerável social, existe uma investigação absurda para, de fato, entender que o atleta ele é vulnerável e ele só recebe auxílio se for vulnerável. Randy conseguiu que atletas não vulneráveis, porque você não viver na miséria não quer dizer que você é rico também, né? Você pode não ser totalmente vulnerável, mas a gente tem realidades distintas na universidade e ele conseguiu que os atletas não vulneráveis também recebessem auxílios para as competições, o que é muito importante, porque a gente gasta muito dinheiro, mas mesmo assim ainda faltam algumas coisas que a gente precisa correr atrás. É um processo, a gente não pode esperar tudo da universidade, ela faz o que pode. Muitas das competições que o feminino participa, a universidade paga, mas é um processo lento, eu também tenho que negociar com os representantes, né, com os organizadores, porque existe uma burocracia absurda no sistema público, mas a gente sempre está tentando que a universidade pague as inscrições, que os atletas tenham auxílio. E Randy é um cara espetacular, porque ele busca isso, mas às vezes não é o suficiente. Agora nós fizemos o uniforme da equipe feminina com a rifa que nós tínhamos realizado há anos atrás, porque a universidade tem que ter um padrão de uniforme que às vezes não cabe na equipe, né? Tipo, eles fazem um uniforme padrão, é uma questão de licitação, a gente não tem tanto controle, e aí a gente prefere fazer um uniforme do nosso jeito. Então, para isso, a universidade não vai simplesmente depositar R$2.000, R$3.000, R$4.000 na minha conta e dizer, Gisele, pode ir fazer seu uniforme, né? Então, as meninas precisam pagar do bolso delas e as rifas nos ajudam muito. Não pensem que é um dinheiro, e nem falem mal da universidade por isso. Óbvio que é muito aquém. Existem outras universidades no Nordeste que têm um apoio maior para o esporte, mas a UFES está começando um movimento, né, de melhoras e está nos ajudando muito, e nós vamos colher muitos frutos, sejam frutos científicos, como eu acabei de falar, das nossas pesquisas, sejam frutos esportivos. A gente está caminhando, está melhorando ano a ano e, se tudo correr bem, o futuro vai ser muito promissor. Maravilha. Então, Gisele, não errei o nome, tá vendo? Queria agradecer a você pela presença, parabenizar pelo projeto. Muito obrigada. E na torcida aí por vocês, pelo basquete da Universidade Federal de Sergipe. Muito obrigada, obrigado pelo convite. Obrigada a todo mundo que assistiu. Espero ter colaborado com o seu trabalho aqui e que venham mais pessoas e mais histórias, né? Que o basquete é feito de histórias, nossa vida é feita de histórias. Todo mundo tem algo a contribuir, todo mundo que joga basquete em Sergipe sabe das dificuldades. A gente tem um basquete totalmente amador, como você falou, ninguém vive de basquete em Sergipe. Infelizmente, hoje ninguém vive de basquete, mas quem sabe, né, no futuro, o CTC está aí melhorando, o TF, o Cotinguiba, as coisas estão acontecendo aos poucos. O basquete feminino, infelizmente, ainda está engatinhando, mas eu espero que o futuro nos reserve boas coisas também. E falando em basquete, queria aproveitar aí para divulgar o trabalho aí do basquete de A a Z. Então, galera, sigam aí os caras no YouTube. Os caras estão voltando aí com tudo aí, com podcast e muita coisa boa. A equipe é liderada pelo Claudemilson. Sim. E pelo Emanuel Vitor. Estamos aí ajudando, o Matheus também. Então, galera, um abraço e até a próxima. Valeu.